prosseguir. Canta com convicção. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos à graça de Deus. Vamos se assentar. Mais uma vez, boa noite. Todos que estão presentes, todos que estão pelo culto online, que a força do Espírito Santo esteja com vocês. Eu já vou pedir para distribuir as folhas, por favor, pode distribuir. Esse é o nosso estudo. E eu quero saber o seguinte, pessoal: quem aqui quer fazer a diferença em 2021 aqui? Deixa eu ver. Fala para Jesus: Jesus, me ajuda a fazer a diferença daqui para frente. Amém? Como é que a gente vai fazer a diferença? A mensagem, o título dela é Postura de quem quer fazer a diferença. Então, já entendemos o quê? Que para fazer a diferença, para se destacar, é necessário possuir uma postura. E essa postura, as decisões que nós deveremos tomar, as ações que devemos tomar, ela tem tudo a ver, ela é pautada na palavra de Deus. Então, se quisermos vencer, a nossa postura não poderá ser diferente dos heróis da fé, que todos eles se espelharam na palavra do Senhor. E quem é a palavra do Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Então, é o nosso modelo. Quem quer vencer não pode deixar de colocar os olhos na palavra de Deus. Nós temos que olhar para Cristo, porque Ele é o quê? O autor e o consumador da nossa fé. Diga glórias a Deus. Todo mundo recebeu aí o estudo, a folha? Levanta a folha assim aos céus, diga: Senhor Jesus, que esta palavra abra os meus olhos e que me traga uma luz tão grande que nenhuma obra inimiga consiga se aproximar de mim. E eu tenho certeza que, cumprindo o que eu aprendi aqui hoje, certamente bênção sem medidas me alcançará para a glória de Deus. E quem crê, diga graças a Deus. Bem, vamos lá, pessoal. Postura de quem quer fazer a diferença. Começando aí, mude sua postura para quê? Para Deus trabalhar em você. Toda vez que nós ouvimos a palavra, você precisa fazer o quê? Se moldar a ela. Tem gente que quer ouvir a palavra, escuta, isso é importante, hein? Tem gente que quer ouvir o quê? Uma palavra que agrada a ela. Só que quando eu ouço a palavra que me agrada, ela não provoca mudança em mim. Se não provoca mudança, o resultado é o mesmo, gente. Então, quando vem a palavra e fala assim, está me incomodando, Deus está tocando em mim, Deus está falando, faz assim, faz assado, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter uma atitude diferente, uma postura diferente, seja no falar, no pensar, né? Até mesmo nas tomadas de decisões. Eu estou fazendo o quê? Eu estou mudando, e essa mudança é bem-vinda. Por quê? Porque Deus está vendo que você está se colocando à disposição a Ele, para que Ele opere através de você. Então tem resultado, então vai acontecer o que Ele está prometendo. Continuando aqui, por mais fé que você tenha, e todo mundo que perguntamos se tem fé, as pessoas dizem que tem, mas por mais fé
que alguém possa ter, se a postura da pessoa não mudar, o que vai acontecer? Deus não poderá fazer o quê? Honrar a pessoa. Quem quer ser honrado pelo Senhor aqui? O que ele diz? Eu honro os que me honram. Então quer dizer, primeiro, eu faço a diferença, primeiro eu obedeço, primeiro eu me disponho, primeiro eu faço, aí depois vem a honra de Deus. Primeiro eu honro a Deus, e depois certamente vai vir a minha recompensa. Diga graças a Deus. Quando chegamos a Deus, muitas vezes não estamos preparados, longe disso. Por isso é necessário o que, pessoal? Se preparar. Quando você vai diante de Deus, é exatamente para isso. Você quer vencer, seja qualquer área na vida, você quer vencer, todo mundo quer vitória, quer resultado, só que você precisa estar preparado, e essa preparação vem de Deus, é a postura dos vencedores. Ontem eu falei aqui na mensagem, que existem pessoas que elas não conseguem viver pela fé, elas não conseguem guardar a palavra, ela se esquece da palavra. Então, na hora que ela está diante de uma batalha, se eu me esqueci da palavra, a minha postura não será adequada para enfrentar aquele problema, aquela situação. Se eu não me esqueço da palavra, como é que eu devo estar nesse momento? Aí eu vou lá e me preparo, e esse preparo permite que você esteja completamente preparado, pronto para você ir lá e desfazer as obras inimigas em nome de Jesus. Então quando a gente vai até a Deus, já vai preparado, buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, quero estar preparado para qualquer situação que se levantar. Não é de qualquer maneira que nós vamos vencer. Continuando aqui, a vitória de muitos demora por conta disso. Por conta do quê? Da postura não mudar. A postura não muda. Atitudes iguais geram o que, pessoal? Os mesmos resultados. Então são as mesmas palavras de sempre. Vou ver se Deus quiser, se Ele me ajudar, não sei, a mesma coisa. Tem que mudar, meu irmão. Tem que falar conforme o Senhor Deus tem nos falado. Tem que ter a mesma convicção, o mesmo tipo de fé, para que nós possamos vencer. Continuando aqui, Deus não escolhe quem, pessoal? O capacitado. Ele capacita quem? O escolhido. Deus chamou você para vencer ou para ficar tudo igual? Quem crê que Deus chamou você para vencer aqui? Diga: eu creio. Então dá ouvido ao que Ele está falando, que Ele está capacitando você, e Ele está te preparando. Você vai estar preparado para você tomar posse da bênção. Duas coisas necessárias para começar a mudar a postura e passar a colher frutos. Qual é a primeira coisa aqui, Primeiro, tire os olhos do que, pessoal? Da fraqueza. Quero que você abra a Bíblia em Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, depois de Oséias, capítulo 3, versículo 10. Joel 3, 10. Colocou aqui no monitor? Está aqui? Eu vou ler aqui, pessoal, senão a gente vai... Depois você abre aí, Está aí, na tela, Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o quê? Diga ao fraco: eu sou forte. É o que a palavra está dizendo. Então, qual é a primeira coisa? Não olhar para as nossas fraquezas, para as nossas limitações. Toda vez que você encontrar uma limitação em você, toda vez que você encontrar uma fraqueza, o que a palavra de Deus fala? Diga que você não é fraco, diga que você é forte. Lembra da palavra, mas Deus, Ele me escolheu, mas eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldade, mas Ele me capacita, Ele vai me encorajar, Ele vai trabalhar na minha vida. Diga graças a Deus. E também abra em Filipenses capítulo 4, no Novo Testamento. Qualquer coisa você anota na folha mesmo aí, que você está na sua mão, anota o versículo, depois você vai ter tempo à vontade para você estudar, para você acompanhar, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 13, coloca aqui na tela.
O que diz aí? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Tudo isso é o que, pessoal? É tirando os olhos das nossas fraquezas, tirando os olhos das nossas limitações. Vamos aqui ler agora na folha que você recebeu. No caminho da conquista, você tem que mudar a maneira que você olha para quem? Para você mesmo. Você tem que se sentir preparado, capacitado. Eu estou pronto. Olha só, caso contrário, a resposta não virá. Exemplo, olha só, vamos falar de heróis da fé, pessoal, mas olha como foi o início deles. Exemplos, Moisés, quando foi escolhido para uma grande obra, ele disse: não sei falar, eu gaguejo, sou pesado de lábios. Você lembra que ele falou para Deus? Deus falou: Moisés, eu estou te escolhendo para você ser a pessoa que vai ser usada para tirar o meu povo do Egito. Aí o Moisés começou a colocar um monte de limitação. Mas Senhor, como o povo vai me ouvir? Eu não sei falar direito, eu gaguejo. Quer dizer, ele estava olhando para o quê, pessoal? Olha para mim. O que o Moisés estava olhando? Para Deus, que estava dando para ele a missão, falando: eu vou usar você, você vai fazer uma grande obra, grandes coisas vão acontecer, e eu estou te escolhendo, eu estou te levantando. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava olhando para Deus, dizendo: amém, assim seja, o Senhor vai me capacitar? Ou ele olhou para a fraqueza dele? Para a fraqueza, falou: Senhor, não dá não, escolhe outra aí, eu não sei nem falar direito. Olha aí, isso aí, pessoal, impede da pessoa conquistar resultados. Ela olha para as limitações, e o homem é limitado, gente. O homem sempre vai ter limite, barreira, vai ter uma dificuldade aqui, outra ali, mas eu tenho que lembrar: quem está me chamando, quem está me enviando é Deus, então Ele está me capacitando. Eu, por exemplo, eu sou considerado uma pessoa, quando eu estou assim, fora do altar da igreja, sou considerado tímido. O senhor é. Mas quando eu venho para o altar, meu irmão, não é eu. Entende o que eu estou falando? Por mim, meu irmão, eu não pegava nem no microfone, pegava assim, tremendo assim, né? Colocava a mão assim. O primeiro culto que eu abri, imagina você, abri o culto de olhos fechados. Imagina aqui, o pessoal, boa noite, e, nem olhando para as... Tudo bem? Fica de pé logo aí, fecha os olhos logo aí. Por quê? Para ninguém ficar olhando para mim. Primeiro culto. Mas aí Deus vai o quê? Vai tirando as limitações e vai colocando o quê, pessoal? As capacitações, para que você vá e dê o resultado, para que você vá e produza o fruto. Ó Moisés é um homem de Deus? Sim ou não? Vencedor ou não? Fez uma grande obra? Pelo amor de Deus, que obra maravilhosa esse homem fez. Mas olha ele aqui no começo falando: eu tenho dificuldade, Senhor, eu nem sei falar direito. Olha só, continuando aí, já pensou se Deus olhasse para isso? Se Deus falasse: então tá bom, já que você não se enquadra, você não crê, então eu vou preparar outro. Ele ia perder a bênção ou não ia, pessoal? Tem muita gente assim, perdendo a bênção. Deus, eu não posso, Deus não dá, Deus é difícil, Deus é complicado. A postura, tem que mudar isso aí, meu irmão. Tem que ser diferente. O que nós lemos lá em Filipenses? Eu posso. Por que eu posso? Por que eu posso? O que está escrito lá? Ih, vocês estão parecendo que estão chamando o gato. Por que você pode? Segundo a palavra de Filipenses aí, você pode por quê? Por que você pode? Porque o Senhor me fortalece. Diga isso aí. Aponta para alguém e fala: você pode porque Deus te fortalece. Diga aí para a pessoa. Fala para a pessoa: entendeu agora? Fala aí para a pessoa: está entendido isso ou não? Eu não posso porque não, porque eu tenho diplomas, eu sou muito estudado, eu leio muito. Não é por causa disso não. Eu posso, segundo a palavra de Deus, é porque Deus me fortalece, é porque Deus me capacita, é porque Deus me dá condições, me dá sabedoria. Diga glórias a Deus. É porque Ele falou o seguinte: você se sente fraco? Então lembra que eu estou com você. Então você não está fraco coisa nenhuma, você tem a força de Deus. Então você tem que falar: eu sou forte, porque eu temo a Deus, Deus está comigo. Diga glória a Deus. Então se Deus olhasse para isso, já era, né, gente? Se Deus olhasse para a desculpa de Moisés, não ia acontecer nada. Deus ignorou esta confissão pela sua misericórdia, né? Ele não atenta para as suas limitações. Esta não é a preocupação do
Senhor. Não é isso que Deus está preocupado. Deus ele não olha se você pode ou não pode, ele quer saber se você tem coragem, se você está disposto a ter a postura que Ele está te dando. Aí tudo vai mudar em nome de Jesus. E o Moisés foi grandemente usado por Deus e fez a grande obra. Diga glória a Deus. O Jeremias agora, Jeremias é outro homem de Deus. Mas o que o Jeremias falou? Jeremias disse: eu sou o quê? Sou menino, sou jovem, uma jovem criança. Não é hora. Tem muita gente assim, pessoal. Continua aqui, ó. O Senhor não se importa com isso. Se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou magro, gordo, velho, novo. Quando Deus te chama, Ele te escolhe. Creia, e Deus se manifestará em sua vida. Deus não está olhando para o que você tem. O Senhor enxerga lá aonde? Lá na frente. E existem pessoas que atentam mais para o problema do que para a solução. E isso precisa o quê? Mudar. Já era para ter mudado. Se você também age dessa maneira, já era para ter mudado. Postura diferente. Outro exemplo aí, ó, Gideão. Gideão vencedor ou não, pessoal? Mas quando Deus falou com ele, você lembra? Quando o anjo falou: vai na tua força, nessa tua força, você vai libertar esse povo aí, que há 7 anos está sendo envergonhado na mão dos inimigos, você vai libertar todos eles. O que ele disse? Olha aí, ó. Gideão disse: eu sou o quê? Sou o mais pobre da família, sou o menor. Minha família é a mais pobrezinha, e eu sou o menor deles. Você lembra disso? Quando o anjo falou, quem lembra aqui? Diga amém, né? Olha quantas pessoas, pessoal, na Bíblia, são pessoas vencedoras, estão lá na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, mas olha o início deles, todos eles olhando para o quê? Para as suas fraquezas. Se você mantém os olhos na sua fraqueza, na sua dificuldade, porque o homem é limitado, repito, nós nunca vamos apresentar um resultado que alguém vai dizer: que milagre, que coisa bonita. Todos eles tiveram que mudar. Olha aí, ó. Tem gente falando a mesma coisa. O Gideão falou que ele não podia porque ele era o menor. Tem gente falando o quê? Eu não posso, eu não consigo, está difícil. Não é assim? Ou é mentira? Conhece gente assim ou não? Está difícil, é complicado. Ô irmão, vai lá. Pastor, ninguém contrata, pastor, estou desempregado, ninguém dá uma chance. Como assim, irmão? Tem que mudar isso daí. Você quer o quê? Que alguém bate na porta da tua casa lá e chama você? Eu quero isso mesmo. Não, tem que crer, meu irmão. Tem que mudar a postura. Continuando aqui, ó. Tire isso de você urgente. Deus só pôde se manifestar nesses exemplos porque mudaram a sua postura. Isso aqui só são 3 exemplos. Podíamos usar muito mais aqui, mas os 3 estão enquadrados como vencedores. Mas os seus inícios, eles olharam para as suas limitações, tiraram, creram em Deus, e Deus usou todos. O resultado aconteceu. Diga glória a Deus. Primeira parte, todo mundo entendeu aqui? Eu não tenho que olhar para o quê? Para as minhas fraquezas, minhas limitações, minhas dificuldades. Por quê? Porque Deus é que me capacita, Deus é que me prepara, Deus é que me molda conforme é a necessidade para eu avançar em nome de Jesus. Vamos para a segunda coisa. São 2 coisas. A segunda é: elimine o que, pessoal? Vamos lá, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. O que diz aí? Só a irmã tá. Vamos lá? Não? Bem forte, não? Fala para alguém aí do lado: não temas. Diga aí para alguém. Por que eu não tenho que temer? Porque eu sou contigo. Quem está falando isso? Deus. Não é para você temer. E por quê? Mas eu tenho medo, pastor. Mas às vezes eu receio. Mas Deus está falando: eu estou com você. Uma vez que eu estou com você, não é para você temer mais. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha. Diga glórias a Deus.
Continua aqui na folha. O ser humano já nasce com vários tipos de medo. Quais são? Alguns tipos aí, ó. De ficar sozinho, medo do futuro, medo do escuro. Alguém aí tem medo do escuro? Ah, pastor, só durmo de luz acesa. Não, Deus me livre. Quando falta energia, já fica ali uma lanterna do meu lado. Amarrado, irmão. Medo de perder tudo, medo de ficar doente, medo de ter câncer, medo do Covid aí também podemos colocar, né? Medo de altura. Alguém tem medo de altura? Enfim, há medo para tudo. Tem medo de barata também, né? Tem medo, Guilherme, de barata? Não, né? Então tá bom, então. Tem medo para tudo, pessoal. Tem ou não tem? Olha lá, ó. Pesquisas indicam que uma pessoa, ao completar 20 anos, olha só, pasmem, ela já experimentou 120 mil medos. Meu Deus do céu. Então é uma coisa que é terrível, né, pessoal? Tem que ser combatida. Olha só, é necessário vencer, é necessário combater isso. O medo é de Deus? Alguns até falam, pastor, medo é uma proteção, é algo natural do ser humano para se defender. Eu sei, algumas coisas naturais ali nós podemos entender, mas tem coisa que não, irmão. Tem coisa que não. Medo do demônio, medo da macumba. Uma vez estava pregando, era uma sexta-feira, né? Estava clamando ali, falei, pessoal, tinha acabado de orar, determinar com o povo, tinha entregue a palavra. Falei, pessoal, agora você está preparado, tá ou não está? Falei, ó, você está tão preparado, se você chegar, eu falei para a irmã, você chegar agora, indo para casa, na porta da tua casa está aquele despacho enorme, está lá ó, aquele frango ensanguentado lá, farofa, tal, que a senhora falou, pastor, Deus me livre, sai correndo. Falei, ih, pessoal, tá vendo? Já estava na igreja. Estava na igreja orando, e Deus é comigo, mas se tivesse visto a macumba, corria. Quer dizer, como é que vai vencer? O medo, pessoal, impede a operação de maravilhas. Nós precisamos vencer os medos. Continuando aí, ó. O medo, ele traz o que, gente? Traz o tormento. Ele faz com que a pessoa enxergue o problema como um gigante. E se você não o dominar, certamente ele, né, o medo, ele vai te vencer. Olha que interessante aí, para guardar no seu coração. Deus trabalha onde? Na fé. E o que é na fé? Você imaginando o melhor, você vencendo, você triunfando. Já o mal, Satanás, ele trabalha com o quê? Com medo. E é o quê? Qual é a imaginação de quem tem medo? Só imagina o pior. Quando aquele membro da família, todo dia rigorosamente, tem aquela hora que ele chega, ele não chegou naquele horário, vem o quê? O que levanta? O que acontece? O medo. E quando vem o medo, a pessoa já pensa o quê? O que será que aconteceu? Meu Deus. Não é assim? Quer dizer, o medo sempre leva a gente para onde? Para baixo. Mas a fé te encoraja, te leva para mais perto de Deus, e é assim que nós temos que vencer. O mal não pode te resistir, mas se o medo te consumir, acabará te destruindo e o vencendo. Diga, está amarrado em nome de Jesus, né? Se você tem medo, é por quê? É porque tirou os olhos da grandeza de Deus. Quem tem medo é porque esqueceu do tamanho que é o Deus que ela serve. O medo produz tormento, mas a fé produz o quê, pessoal? Força. Mude sua postura e Deus fará coisas grandes em sua vida. Assuma a grandeza de Deus. E quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Duas coisas necessárias aqui para começar a mudar a postura: tirar os olhos das suas limitações, parar de dizer não dá, está difícil, pastor, as notícias estão dizendo, não sei quem diz. Para com isso, irmão, isso é postura de fracassado. O vencedor ignora isso, olha para a palavra. E o que nós lemos aqui, tanto em Joel como Filipenses? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Filipenses. E Joel fala o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Então você tem que olhar para o Senhor, é nele que você vence. E também eliminar os medos. Medo, meu irmão, faz com que os problemas sejam grandes diante de você. E quando você olha para um problema grande, você diminui Deus. Deus fica pequenininho e o problema é gigante. Não tem como vencer, não. Tem como vencer? Quando você olha ao contrário, você age pela fé, o problema, né? Ele fica lá insignificante. Você passa por cima dele, esmaga ele, porque você olha para Deus como
como, né, é infinito, não tem como a gente medir Deus, chamar Deus de grandão, grandalhão, grandíssimo. A gente ainda está diminuindo o tamanho do nosso Deus. Então para de ficar colocando os problemas como gigantes, algo que não dá para vencer. Olha para o Senhor como Deus Todo-Poderoso e esmaga esse mal em nome de Jesus. Postura, coisa simples: tirar os olhos das limitações, das fraquezas e também eliminar os medos. Tem que vencer, pessoal. Inclusive eliminar até os medos mais bobos também. Medo de altura, de barata. Pega a barata assim, começa a conversar com ela. Aí você vai pegando afinidade. Uma hora você tá ali, ó, chegado dela, entendeu? Você fala, que é isso? Uma baratinha aqui. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que tem medo de rato. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você vê aqueles vídeos da internet, não tem? O cidadão entrou lá, tem um vídeo que eu assisti outro dia lá, chegou lá todo corajoso, entrou num cômodo lá, deixa comigo. Cadê o rato? Começou a mexer no sofá com uma vassoura na mão. Quando o rato apareceu, deu um grito, pessoal, que entregou o cidadão, hein? E pulou no sofá assim e tal, quer dizer... pessoal, então nós temos que começar a vencer desde os pequenos, como diz a palavra de Deus, né? São as pequenas raposinhas que fazem mal a vinha.